direto do túnel do tempo das histórias. Esse é um quadro que eu vou fazer sobre histórias da viagem de 2022 e 2025, mas eu vou avisar aqui que ano que foi. E esse primeiro quadro tinha que ser com perrengão, porque 2025 a viagem foi cheia de perrengue. Então vamos contar esse perrengue. Tem um vídeo aqui do Castelo de Osaka que eu já conto o perrengue com uma dica. Esse vídeo vai ser mais a história em si, né? E também estou preparando aqui, editando um vlog da gente saindo daqui, indo para o Japão, que foi o primeiro dos perrengues, foi esse. E aí eu vou explicar aqui e dar algumas dicas também. O que que aconteceu? Na primeira vez do 22, fomos super cedo, chegamos, para fazer o teste do Covid, esperamos um tantão. E a gente falou, nossa, dessa vez a gente dá pra, né, não sair tão cedo, porque não vai precisar fazer o teste do Covid, tranquilo, tá com a neném. Fomos. Tava programado ver sala VIP, etc e tal. Aí o que acontece? Pegamos trânsito em São Paulo, muito trânsito. Chuva, que assim, São Paulo já tem trânsito. Da outra vez, 2022, pegou trânsito também, mas dessa vez pegamos muito mais trânsito. Chuva. E aí, perdemos a entrada do Guarulhos e outras coisas que aconteceram no caminho. Talvez um dia eu conte. E aí, chegamos lá. Aí chegamos lá, a gente tava com muita mala. Meu esposo foi pegar o carrinho, né? E eu fui até o guichê. E aí, da Qatar, que a gente foi de Qatar Airways. E chegando lá, gente, a gente tava perto do horário de fechar o check-in. Eu nem imaginava. Eu, assim, não vou dizer que não imaginava, porque eu sabia que tem uma hora que fecha o check-in. O ideal é você chegar com 3 horas antes. A gente chegou, agora de cabeça eu não lembro se foi com 1 hora e meia, quase uma, né? E aí, 1 hora eles fecham o check-in, pelo menos foi isso que foi orientada. Mas não foi só a gente, tinha outras pessoas que às vezes a mala deu peso maior. No nosso caso, a nossa mala estava um pouquinho. A gente tinha deixado várias coisas para fazer no aeroporto, mas como chegou muito em cima da hora, a gente tem que fazer tudo correndo e a moça acelerando a gente falou: olha, vocês vão perder o voo. Vamos lá, arrumamos tudo, as coisas, pesamos, deu tudo certo, né? A moça foi bem gente boa. E aí, aí tinha o carrinho de bebê. Ela falou: ah, vocês querem despachar, né, direto, ou vocês querem com carrinho de bebê? Aí tem que tomar a decisão na hora, acabamos despachando. Aí para despachar você tem que levar, tipo, numa salinha, não sei se já foram em Guarulhos, eu nem sabia que tinha aquela salinha, que leva uma salinha perto quando você vai entrar para imigração, pro raio-x. O homem deixou e eu fui com a Alicia. Aí, graças a Deus, a gente tinha feito a estratégia, né, do cartão Infinity, que aí tem uma passagem exclusiva para quem tem o cartão. Eu já tinha feito, nossa, graças a Deus, tinha feito já os QR Codes, então a gente só passou o QR Code, foi bem rápido, bem tranquilo, e aí, Receita Federal. E a gente tá com menor. E aí a moça falou: olha, dependendo do caso, vocês precisam ir lá na Receita Federal, que era ali, era próximo, por causa da menor. Mas graças a Deus, tudo certo. E aí eu correria. Eu tava com um sapato, uma Melissa, bem confortável, né, pra tirar nas partes de segurança, mas ela tinha um salto. Então, correndo nós três para conseguir chegar até o guichê. Quando a gente cheguei, né, chegar até a porta de embarque. Quando chegou lá, nossa, gente, que susto, já tinha começado o embarque. Contudo, só o embarque preferencial. O embarque comum não tinha começado, mas olha que susto. Imagina perder uma viagem para o Japão. Então aí a gente chegou, se acalmou, né? Porque não foi realmente fácil. E, né, e aí depois foi assim mais tranquilo, né? Porque aí a gente foi num avião, voo de 14 horas, a Alicia foi super bem, tinha vários bebês, todos os bebês foram super bem desse voo. Chegamos em Doha, né? E aí foi engraçado que não foi um perrengue nosso, né? Foi um perrengue alheio. De Doha, né, pro Japão, tinha algumas pessoas que elas compram, né, a poltrona mais espaçosa, certo? E aí, o que acontece? Tinha um pessoal que tinha comprado, né, a poltrona mais, os assentos. Eu não lembro se a pessoa em si comprou a poltrona mais espaçosa, mas ela comprou o assento, né? E aí, chegou lá na hora, várias pessoas estavam, tipo, tendo que fazer uma verificação
com o pessoal da Qatar, não passava direto, porque geralmente, não sei quem nunca foi internacional, você passa o passaporte de novo antes de embarcar, passa o seu boarding pass, né, que você pega lá no check-in e eles conferem e aí você entra. E aí tinha algumas pessoas que ficaram de lado, que eles, né, fizeram estavam fazendo uma conferência, a gente estava dentro desses passageiros, até a gente pensou que ia ser mudado a poltrona, o assento, mas na verdade não. E só alguns, eu acho que eu não sei se eles eram americanos, que era uma família, que eles mudaram os assentos. E aí a pessoa começou a falar, não, mas eu comprei. Aí falou, ó, infelizmente não tem como, a companhia resignou e é isso. No fim, eles permaneceram, né, com a forma alterada, né, não sei depois o que será que aconteceu, eu estava bem brava, mas é isso. E aí seguimos, a gente falou, nossa, outro perrengue, vocês vão ver no vlog de viagem, mas não era com a gente, né, era com outras pessoas. A gente entrou normal, no voo, depois de 10 horas, chegamos ao Japão. Então, essa é a história do túnel do tempo. Esse é o túnel um pouquinho, não tão longe, né, porque foi em maio de 2022, mas no 25, desculpa, mas nos próximos eu vou contar também histórias de 2022 que são interessantes e também te ajudam. Nessa história aqui, o que que a gente aprendeu, mesmo sendo segunda viagem? Que às vezes na primeira viagem a gente tem mais atenção, né? Sempre chegue 3 horas antes, né? Porque passou o sufoco que a gente passou, não desejo para ninguém. A gente nem conseguiu aproveitar a sala VIP, que tinha feito um planejamento dentro do planejamento da viagem por causa desse atraso, né? Sorte que o planejamento ajudou a gente conseguir a não se atrasar. Então, isso é bem importante, né? Também, essa questão do carrinho de bebê, você saber, dependendo da quantidade de mala, você pode despachar ou você pode, andar com você, né, que pode acontecer coisas de alterações, de assento. É claro que em questão jurídica, se você pagou a mais pelo assento e você foi no assento inferior, você tem direito ao seu dinheiro de volta, além de dependendo da situação, dependendo do que você sofreu, né, tem outras consequências, né. Aqui eu tô contando somente a história, né, sem consequências jurídicas, mas é isso. Então a gente aprendeu a chegar mais cedo e que, às vezes, a primeira viagem, como você é a primeira, você às vezes tem mais atenção e mais cuidado, pelo menos aconteceu isso com a gente. E na segunda aconteceu mais atropelos, só que na segunda eu tinha mais planejamento, então os atropelos aconteceram, mas graças a Deus tinha mais planejamento e que ajudou os atropelos. É isso, então até o próximo vídeo do Túnel do Tempo.